Modo de produção feudal. O sistema de relações de trabalho predominante na Idade Média Europeia entre os séculos V e XV. A principal característica desse modo de produção eram as relações de exploração econômica dos senhores da terra, chamados senhores feudais, sobre os servos. Estes, no entanto, eram vistos apenas como objetos, como no modo de produção escravista. O servo tinha o direito de cultivar um pedaço da terra cedido pelo senhor. Em troca, ele pagava impostos em forma de produtos, renda e trabalhava na propriedade do senhor. Principais características: regime de trabalho servil, estruturou-se sob a divisão entre senhores e servos, que não era mercadoria, mas estavam presos juridicamente à terra. As relações de produção eram de dominação e exploração, baseando-se na propriedade do senhor sobre a terra e no trabalho agrícola do servo. A forma básica de trabalho era artesanal, acompanhando uma agricultura de subsistência e a criação de animais. A sociedade feudal punha na religião seu principal valor e, por consequência, a educação reproduzia muito dessa instrução. A Igreja Católica foi fundamental para legitimar o papel dos indivíduos na sociedade feudal. Segundo sua doutrina, os servos foram escolhidos por Deus para trabalhar e não poderiam se opor a esta condição. Bem, pessoal, então aqui nós vemos que, diferentemente do sistema escravocrata, era o sistema servil, utilizado aqui no sistema feudal, sistema econômico da Idade Média, onde a mão de obra era servil. Nós tínhamos aqui a terra, que possuía um dono, um proprietário, o servo. Esta terra era arrendada para o servo, que trabalhava para produzir para o senhor feudal, ficando com uma porcentagem desta produção. Embora fosse uma relação de troca, ela não estava muito distante da relação escravocrata, pois o servo não possuía muitos direitos. O feudo também era autossuficiente, o que, em outras palavras, quer dizer ausência aqui de comércio, neste recorte temporal em que predominava o sistema feudal. Outra característica aqui se configura no Estado nas mãos da Igreja Católica. A Igreja que detinha o poder do Estado e não o rei. O poder aqui era descentralizado, pois estava nas mãos da Igreja Católica, que detinha o poder econômico e político da época, e que legitimava também este trabalho servil. Modo de produção capitalista. O capitalismo, de acordo com Marx, iniciou-se com a Revolução Industrial na Inglaterra, no final do século XVIII, e é o sistema econômico predominante no mundo atual. As relações de produção capitalistas baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substituiu a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, que substituiu o trabalho servil do feudalismo. O capitalismo é movido por lucros e promoveu a divisão da sociedade em duas principais classes sociais, a burguesia e os trabalhadores assalariados. Principais características: o trabalho é assalariado, o trabalhador é detentor de sua força de trabalho, que é vendida ao capitalista, dono dos meios de produção, em troca de uma remuneração. A exploração do trabalho garante a composição do lucro do capitalista, a mais-valia. Isto é, a produção de riqueza gerada pelo trabalhador é apropriada pela burguesia. Então nós temos que entender aqui, pessoal, que no modo de produção capitalista existe aqui uma mão de obra que é assalariada. Porém, assalariada, mas será a força motora desse meio de produção capitalista. Pois é, o operário, oriundo das massas populares, que vai sustentar o sistema capitalista, que é quem vai trabalhar, quem vai exatamente dar a sua força e, através dela, mover essa engrenagem do sistema capitalista. A força da mão de obra operária é que sustentará a burguesia, que, na verdade, é quem vai se beneficiar com esse sistema. Que vai se beneficiar
da força da mão de obra do trabalhador. Sendo assim, configurando a exploração da burguesia, a exploração, aliás, dos trabalhadores por parte da burguesia, pois esta entende que, sem a força da mão de obra do trabalhador, não se poderia manter o sistema capitalista e os benefícios que são proporcionados à classe burguesa. A exploração é uma característica marcante deste sistema, pois o lucro que o comerciante ou burguês obtém em cima da mão de obra do trabalhador é completamente desproporcional ao que o trabalhador produz, sendo assim a mais-valia, configurando esse sistema da mais-valia. Um trabalhador que ganha um salário mínimo, supondo que ele trabalha numa fábrica e produz algo que, quando comercializado, gerará um lucro 10 vezes maior do que ele ganha, apenas estará favorecendo, na verdade, o burguês, pois o burguês pagará a ele um salário que não configurará, na verdade, o esforço que ele aplicou na produção do mesmo.